Mas o fato de a repercussão ter sido muito maior por ser o Corinthians, o clube de Cuca, também é justificável. Veja, é o Corinthians que criou uma identidade muito grande com o futebol feminino, com as mulheres. Isso. Foi o Corinthians que lançou uma campanha chamada Respeita as Mina. É o Corinthians que se colocou nessa posição e não combina com um clube que está nessa posição você contratar um técnico, não pelo erro que ele cometeu 30 anos atrás, mas por ele negar ter cometido esse erro e tratar isso como uma coisa prosaica, de menor importância. Sim, o Corinthians está sendo criticado como talvez o São Paulo não fosse tanto. Flamengo não fosse tanto, Palmeiras não fosse tanto, porque o Corinthians é um time especial. Ele é o time brasileiro que tem mais identificação com as mulheres hoje em dia. E isso carrega algumas responsabilidades. Eu acho que tá claro aqui porque que o fato de o Cuca ter desembarcado exatamente no Corinthians gera mais indignação com o Corinthians, sem que se mexa uma vírgula na indignação que a gente sente pelo fato de o Cuca tratar aquele episódio como ele trata hoje, se dizendo inocente, sendo que há provas que foram apresentadas de, no mínimo, ele tá no quarto, e mesmo que não tenha participado do estupro, silenciou a respeito de um estupro coletivo, acobertou seus colegas. Então não há dúvida de que ele cometeu algum crime, a gente não sabe qual. Valdir, nosso ouvinte, participa toda vez que a gente toca nesse assunto. São muitas as participações e a gente respeita todas elas aqui, mas vai trocando uma ideia com os nossos ouvintes, porque acho importante. E colocando aqui mais do que uma opinião, mas também acho importante porque a gente está falando de sentimento do torcedor diante da situação. E quando a gente fala de sentimento, a gente fala do contexto corintiano, sobre o qual o Megali estava falando, e mais cedo a gente também tratou, que é o fato de se identificar com questões sociais, da diversidade, das pautas identitárias, da força da mulher, né? Pelo menos assim se vende o Corinthians. Então, quando um clube promete ser isso e contrata um técnico com o histórico do Cuca, fica no mínimo contraditório, soa como um contrassenso. Esse é um dos pontos. E aí o Valdir, nosso ouvinte, ele escreveu para cá, tem uma coisa estranha, o Cuca não foi reconhecido pela vítima. O que é verdade, ele não foi reconhecido como um dos agressores, né? Pela vítima, repito, de 13 anos, no momento de trauma absoluto, em que já seria muito difícil qualquer processo de identificação, né? Então, esse é um ponto. O outro é, ele estava no quarto. O estupro aconteceu, porque depois, 2 anos depois, diante do juiz, 2 dos jogadores confessaram o estupro. Ele estava no quarto. E o que fez? Nada. Quer dizer, pode até ter feito mais do que isso, mas no mínimo não ter feito nada. E não ter feito nada, nesse caso, é acobertar um crime. Não chamou a polícia, não gritou, não impediu, não denunciou. Se calou. Isso é grave. Ah, e o zagueiro Henrique foi reconhecido e jogou 300 partidas pelo Timão. Isso na década de 90. Repito aqui, há 20 anos, esse tipo de assunto tinha um tratamento. Ainda bem, hoje ele tem outro tipo de tratamento. Ainda bem. E o tratamento é esse sobre o qual a gente está tratando aqui. Há uma condenação ao Cuca, é um efeito manada, todo mundo falando do mesmo... Não, o que seria importante nesse momento, para mim, pelo menos como corintiana, é que o Cuca começasse com um mínimo, que era admitir, que era reconhecer o que aconteceu e tratar disso com transparência. E isso ele não faz. Isso ele não faz. Então, para mim, pega demais. Obrigada pelas participações todas aqui dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, escrevendo para cá ainda sobre esse assunto.